Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado conosco no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e nós vamos meditar um pouquinho sobre a seguinte pergunta. Já estamos no milênio? Nós já estamos participando do milênio? O milênio já está acontecendo? É uma pergunta simples, porém um pouco difícil na mente daqueles que elaboraram, por exemplo, né, toda uma teologia em torno disso, tá? Eu diria que pela escola idealista, né, de interpretação apocalíptica, sim, nós já estamos vivendo no milênio, né? Essa doutrina do milênio, né, infindável e espiritual, ok? Nós sabemos que milênio é algo quantitativo a 1000, né? Mas, né, como essa teologia vem sendo difundida desde Agostinho, no século IV, né, com base no famigerado e conhecido método alegórico de interpretação, né, corrente segundo a qual o diabo já está preso desde a cruz, né? Cristo já está reinando e após a vinda gloriosa dele, vamos direto para o juízo final, ok? Nisso aí já pula uma boa parte das escrituras aí, seria tudo parentético nessa visão idealista, nessa visão aí alegórica, ok? Portanto, não existe para essa escola idealista um milênio literal, como não existe várias das coisas que nós consideramos literais segundo a vivacidade das escrituras, eles não consideram, ok? Abraça essa corrente de teologia, essa corrente teológica, né? Principalmente aí, né, grande parte das igrejas históricas, chamadas igrejas históricas, ok? Portanto, nós vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre se realmente já estamos no milênio ou não, mas depois da nossa querida vinheta, né? Enquanto a vinheta toca, você clica aí para se inscrever no canal e também curtir esse vídeo e ajudar o canal a crescer. Voltamos já já. Bem, meus irmãos, retomamos a pergunta feita. Já estamos no milênio? Né? Acabou de ser falado que, né, pertence à escola, essa visão de que sim, pertence à escola idealista de interpretação e de interpretação alegórica, das quais pertencem as igrejas históricas, aí, a maioria delas pelo menos. Nós temos dois problemas aqui, se já estamos no milênio. Né? Se de fato estamos no milênio, nós temos dois grandes problemas para resolver. Tá? E dois grandes pacotes, não são dois problemas, são dois pacotes de problemas. O primeiro desse pacotão de problemas é: se o diabo já está preso e o mundo está do jeito que está, imagine você quando ele for solto, depois dos 1000 anos. Né? Na verdade, irmãos, não há a mínima base bíblica que respalda essa proposição. Muito pelo contrário, nós vamos ver algumas coisas aqui. Por exemplo, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola universal, lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, ele diz o seguinte: o diabo anda ao derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. E ele diz mais: vigie e resista firme na fé, porque senão ele traga. Tá? Agora, para dizer que isso não é verdade, teríamos que alegorizar o diabo também. Né? Não sei se alguém vai se habilitar a fazer isso. Amém? O diabo existe, tá? Existe literalmente. Né? Engraçado que os próprios alegoristas, né, os próprios aí, idealistas, né, acreditam na literalidade do diabo, mas na prisão dele é simplesmente alegórica. Né? Não tem muita base, mas é uma proposição teológica e nós estamos refutando isso aqui. Amém? Não tem base bíblica para isso. Ninguém vai alegorizar o diabo. Né? Segundo lugar, Paulo disse ter tentado, né? Outro exemplo aqui, bem simples, né? Paulo, testificando aos crentes de Tessalônica, ele disse que tentou ir por lá, né, por mais de uma vez. Vamos ler esse texto aqui? Eu acho bem interessante esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. Na verdade, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17 e 18, diz assim: ora, nós, irmãos, orfanados, por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho, diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Paulo está dizendo aqui, ó, nós fizemos da tripa coração para poder ir ter com vocês.
Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás barrou o nosso caminho, ou nos barrou o caminho. Satanás nos impediu. Né? Paulo deixa claro aqui que a ação de impedimento não foi nem de demônios, foi do próprio Satanás. Amém? Portanto, vamos alegorizar Satanás também ou não? Né? Se Satanás existe e ele agiu, se ele agiu é porque não está preso. Amém? Se alguém agiu em nome dele, né? aí fica para a mente de cada um, fica aí para a mente frutífera de cada um. Ok? Não podemos alegorizar isso. Ok? O mesmo Paulo se refere a Satanás como o príncipe das potestades do ar, né? E Deus deste século. Olha que interessante. Se a gente excluir os títulos príncipe e Deus desse século, não resta a mínima dúvida de quem Paulo está falando. Está falando de Satanás. Agora, com os títulos pesa ainda mais. Príncipe das potestades. Ele está ali, na verdade, gerindo, né, nas potestades do ar. E também como Deus, com D minúsculo, deste século. Como dono deste século, né? Como reinador desse século. Não como rei, mas como reinador, né? O mesmo Paulo testemunha a Timóteo, né, de que alguns crentes se desviaram seguindo a Satanás. 1 Timóteo capítulo 5, verso 15. Paulo ainda diz à igreja de Corinto que Satanás ainda hoje se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, verso 4. Um homem da igreja de Corinto, lá na primeira carta aos Coríntios, foi entregue a Satanás, 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. E Paulo repetiu esse feito falando a Timóteo, né, que entregou 2 homens a Satanás, Himeneu e Alexandre, para que aprendessem a não blasfemar. Entregou, deu na mão de Satanás. Né? O primeiro de Corinto deu para a destruição do corpo, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Mas esses 2 ele entregou mesmo, de corpo e alma, né? Porque tinham blasfemado. Paulo escreve aos Tessalonicenses que Satanás irá dar do poder dele, da eficácia dele ao anticristo, que será segundo a eficácia de Satanás. Né? Isso na consumação de todas as coisas, lá no quebra-cajado, no fim de todas as coisas, né? No tempo apocalíptico. Né? Jesus disse, escrevendo, né, as igrejas no Apocalipse, que o diabo tem até igreja chamada Sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 2, verso 9, e também o capítulo 3, verso 9. E dentre muitos outros, irmãos, versículos nos levam aí a evidências que, por sua vez, nos levam a repetir a pergunta. Se tudo isso que nós acabamos de narrar, né, o Novo Testamento para a era da graça divina, para a era da igreja, né, ainda está concorrendo e valendo, né, e ainda em pleno andamento, com o diabo preso, imagine se ele estiver solto. Né? Como será isso? Né? E esse é um grande problema, né, para que os milenistas eternos aí, né, resolvam, ok? Na verdade, irmãos, já estarmos no milênio não faz o mínimo sentido, até porque isso geraria um segundo problema. Vamos a ele. A Bíblia, ela é abundante em falar do período milenial, principalmente aí nos escritos proféticos do Antigo Testamento, porque o milênio se refere também a Israel, principalmente, né, ao concerto de Deus com Israel, com a geração de Davi, cujo trono, segundo Deus, durará para sempre. Cristo vai reinar nesse trono, e também para com as nações, a misericórdia de Deus se estendida para as nações, o que implica dizer que Deus tem um plano sempre para todos. Né? Deus sempre tem um plano para todos. Embora Deus tenha tido povos eleitos, né? Deus tem um plano também para as nações, logicamente para aqueles que creem. Né? E se o diabo está preso, em segundo lugar, se o diabo está preso, né? E quem dera estivesse mesmo, né? O milênio também, ele é conhecido, biblicamente conhecido, profeticamente conhecido, por ser um reino de justiça e paz. Cadê justiça, cadê paz em nossos dias? Também é conhecido por ter ordem e tranquilidade. Oh, quem dera, né, irmãos? E também restauração de pactos, pacto abraâmico, pacto davídico, pacto mosaico e muitas outras, né? Profecias aí que falam sobre todas essas coisas e muito mais, amém? Se nós lermos aí, né, começando de Isaías capítulo 2,
né? Nós vamos ver aí, né, várias coisas que haverá no milênio, na terra que o Senhor, né, de onde o Senhor governará, do alto e do santo monte, né, que todas as nações concorrerão a Jerusalém para adorar o Senhor. O milênio vai ser uma época de longevidade, né? Nós não podemos julgar, né, que 100 anos, 150 anos no máximo que uma pessoa chega hoje seja uma longevidade. A longevidade bíblica alcançou 940 e tantos anos, né? Então, assim, estamos longe de estar no milênio. O período milenial, segundo a Bíblia também, implica em proibições ao pecado, né? E hoje, né, não parece-me que não há, né, nenhuma aí, proibição ao pecado. A única proibição ao pecado hoje é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A Bíblia fala-nos também que no milênio haverá festa em Jerusalém, né, onde todas as nações irão para lá, e diz mais, que a família que não for, não choverá sobre ela, né? A Bíblia também nos fala, né, que a terra será, né, toda modificada, inclusive a dieta alimentar dos homens no milênio será modificada. Hoje, né, isso não acontece. Né? O reino que a Bíblia fala é literal, político, religioso, né? Um reinado de Cristo. Cristo estará reinando literalmente e a igreja atuando como um sacerdócio, né, de Deus na terra, juntamente com Israel. Né? E a Nova Jerusalém, segundo a Bíblia, né, tanto nos profetas agora como no Apocalipse, a Jerusalém estará entre o céu e a terra e será aí o centro do governo de Cristo. Nada disso, portanto, meus irmãos, está acontecendo. Portanto, nós não estamos no milênio. Né? Podia até ser é mito aqui, né? Mas não é o quadro. Amém? É só uma reflexão, tá? Uma curiosidade bíblica e uma afirmação. Com certeza nós não estamos no milênio. Primeiro, porque a igreja ainda está na terra. Segundo, porque Jesus ainda não veio para reinar. Ele virá visivelmente e todo olho o verá, segundo a palavra do Senhor e segundo a promessa do próprio Jesus, o nosso Cristo. Amém? Portanto, o reino milenial, meus irmãos, é a parte, ele vem, né, na cereja do bolo aí, né, na parte final da restauração de todas as coisas, ok? E também até o extermínio total do mal, né? A parte final do fim aí, né? Onde o mal é aniquilado de uma vez por todas e é implantada a eternidade, né, dos crentes e também dos descrentes, né? Aos descrentes aí o lago de fogo, juntamente com o diabo, com a besta, com o falso profeta, com a morte e com o inferno, inclusive, né? Para quem pensa que o inferno é o fim não é o fim. A Bíblia diz que o inferno será lançado também no lago de fogo, né? Já aqueles que em Cristo aguardam a sua salvação, a sua redenção, eles terão a eternidade com Cristo para todo sempre, eternamente. Você pode dizer amém? O milênio, portanto, é real e ainda não chegou, né? Não chegou o milênio, nós estamos aqui ainda. Portanto, ainda é válida a oração modelo de Jesus. Venha a nós o teu reino. Você gostou deste vídeo? Se você gostou, gostaria que você nos ajudasse a compartilhar com seus amigos, curtindo também esse vídeo e se inscrevendo no nosso canal para ajudar-nos a trazer aí mais conteúdos de teor bíblico para a sua edificação e elevo espiritual. No mais, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.